Olá, pessoal! Vamos agora estudar os direitos constitucionais dos trabalhadores. É um tema importante em provas e é um tema que vai nos dar uma boa visão ampla das regras, inclusive regras infraconstitucionais do direito do trabalho. Legal? Nós vamos percorrer aqui por uma série de assuntos do direito do trabalho, desde extinção do contrato, jornada de trabalho, remuneração, prescrição, fundo de garantia, seguro-desemprego, enfim, nós vamos percorrer por uma série de assuntos importantes do direito do trabalho. Mas aqui, a ideia não é nós nos aprofundarmos em cada um destes temas. É trazermos uma visão geral, uma noção geral sobre cada um destes assuntos e, eventualmente, nós iremos aprofundá-los por meio de aulas específicas. Tá legal? Então vamos lá, nós vamos percorrer aqui os direitos constitucionais dos trabalhadores, né? E trazendo comentários e trazendo também informações da legislação infraconstitucional para que você realmente esteja ali contextualizado com tudo isso que nós iremos estudar. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Por falar em contextualização, importante nós destacarmos o seguinte: quando a gente fala em direito do trabalho na Constituição Federal, é importante nós termos em mente o quê? Sabemos que existe o artigo 7º, da Constituição Federal, cujo caput nos traz lá 34 incisos. Daldi, é muita coisa. É difícil memorizar isso tudo aí para fins de prova. Como é que eu vou fazer? Pessoal, fiquem tranquilos, né? De fato, nós temos que compreender, nós temos também que memorizar o que diz exatamente, que dizem todos estes 34 incisos. Legal? Mas fiquem tranquilos, nós vamos comentá-los aqui um a um. Ao final, nós vamos trazer um diagrama esquemático para reforçar e revisar tudo que foi estudado. Bacana? Mas aí não tem outro jeito, nós vamos ter que passar por cada um destes incisos aqui na nossa videoaula. O que mais, pessoal? Ainda, lá no artigo 7º da Constituição Federal, nós temos o seu parágrafo único. Legal? E o parágrafo único, amigos, ele vai dizer quais destes incisos do artigo 7º que foram estendidos aos empregados domésticos. Legal? Então vejam só, nós vamos ver mais à frente, né, que estes 34 incisos, em tese, eles foram assegurados, eles foram estendidos aos empregados urbanos, aos empregados rurais, também aos trabalhadores avulsos, legal? E vem lá o parágrafo único e estende, confere alguns destes direitos também aos trabalhadores domésticos. E esse parágrafo único foi alterado lá em 2013, por meio da emenda constitucional número 72, né? A famosa PEC, ou Emenda Constitucional dos Domésticos. Tá legal? Então, artigo 7º, 34 incisos e mais o parágrafo único, que tem como objeto os direitos constitucionais dos trabalhadores domésticos. Bacana? Além do artigo 7º, amigos, a Constituição Federal também tem interesse, tem relevância aqui para nós, lá o que diz o artigo 8º. O artigo 8º, ele vai trazer algumas considerações relacionadas ao direito coletivo do trabalho, né? Principalmente as entidades sindicais. Então, o artigo 8º vai trazer uma série de regras, uma série de preceitos relacionados aos sindicatos. Legal? Ainda, né, percorrendo ali o texto constitucional, nós chegamos no artigo 9º. E o artigo 9º, amigos, ele dispõe sobre o direito de greve. Não é toda e qualquer greve, não é a greve do serviço público, mas sim a greve no âmbito da iniciativa privada. É legal? Estende lá, diz lá que é sim direito dos trabalhadores a realização de greve nos limites, né, e condições previstos em lei. Então,
esse direito à greve previsto no artigo 9º é objeto lá da Lei 7783, que regulamenta o direito de greve na iniciativa privada. Legal? E por fim, nós temos ainda lá os artigos 10 e 11 do texto constitucional, que vão trazer disposições específicas sobre a representação e participação dos trabalhadores e dos empregadores. Legal? O artigo 11 nós vamos comentar aqui, já que ele foi objeto de, vamos chamar assim, de regulamentação no âmbito de lei, legal? Lá em 2017, e há uma série de questões de prova que têm aparecido sobre essa nova regulamentação. Legal? A ideia aqui é que a gente traga um panorama e a partir desse panorama a gente vai focar realmente aqui nesses 34 incisos do artigo 7º da Constituição Federal. Legal? Vamos mencionar também o parágrafo único do artigo 7º e por fim nós iremos tratar desses artigos 10 e 11, já que eventualmente eles aparecem em prova. Legal? Os artigos 8º e 9º eles são comentados oportunamente quando estudarmos os sindicatos e greves. Legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui mergulharmos no texto constitucional, no que nos diz o artigo 7º da Constituição Federal, iniciando pelo inciso 1º. Olhem só, se nós formos lá no caput do 7º da Constituição Federal, veremos lá que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, e a partir daí o Constituinte vai nos listar os 34 incisos que nós comentamos. Agora, antes de nós lermos aqui juntos o inciso 1º, percebam, o Constituinte mencionou aqui, os trabalhadores urbanos e rurais. Legal? Urbanos e rurais. Apesar dessa palavrinha aqui, trabalhadores, a bem da verdade, estes direitos foram assegurados aos empregados urbanos e aos empregados rurais. Tá legal? Não é todo e qualquer trabalhador que tem direito a estes, que fazem jus a estes 34 incisos, esses direitos previstos no texto constitucional. Apenas aqueles trabalhadores subordinados, né, que possuem ali um vínculo de emprego, seja um emprego na cidade, seja um emprego ali caracterizado como um emprego rural, um emprego no campo. Tá legal? Mais à frente, nós vamos ver que esses direitos também foram estendidos aos trabalhadores avulsos. Então, além dos urbanos e rurais, o que nós veremos aqui também foi estendido aos avulsos. Já vamos comentar o que é exatamente esse trabalhador avulso mais à frente. E ainda, alguns deles foram estendidos aos empregados domésticos. Já comentamos por força do parágrafo único do artigo 7º. Legal? Dito isso, amigos, vamos ver aqui o primeiro dos 34 incisos do artigo 7º da Constituição Federal. Diz lá que é direito dos empregados urbanos e rurais a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos, amigos, de lei complementar. Nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, olha só, pessoal, nós temos lá a dispensa com justa causa, a dispensa sem justa causa. Elas são a mesma coisa? Não, né? A dispensa com justa causa é quando o empregado pisa na bola e ele dá causa à extinção do seu vínculo contratual. Ambas são protegidas contra a despedida aqui no âmbito do inciso 1º da Constituição Federal? A resposta é não. Aqui nós estamos diante da proteção apenas contra a dispensa sem justa causa, dispensa arbitrária. A dispensa com justa causa não goza desta proteção que nós vamos comentar aqui. Legal? Então, a primeira observação que eu faço é que esse direito que nós vamos comentar agora, que nós estamos comentando, ele
dirigido apenas às dispensas sem justas causas. Sem justa causa. A dispensa com justa causa não possui esta mesma proteção. Legal? Então vejam só, modo bastante rápido. A Mariana, de novo ela está gravando aqui o nosso vídeo, tá legal? E sem que ela tenha dado nenhuma causa, simplesmente o Estratégia Concurso precisa enxugar um pouco, reduzir a sua folha de pagamentos. Ou Estratégia Concursos, né? A Mariana trabalha aqui na unidade de Brasília. O Estratégia Concurso vai fechar a filial de Brasília. Vai concentrar todas as suas atividades lá em São Paulo. Então o que ele faz? Despede a Mariana. É uma dispensa com justa causa ou sem justa causa? É sem justa causa. Então essa dispensa da Mariana sem justa causa, ela sim vai ser objeto dessa proteção aqui do inciso 1º. Tá legal? Agora, se a Mariana está trabalhando aqui um belo dia, né, chega aqui um colega de trabalho, chega um professor, do nada, sem que esse colega, esse professor tenha dado causa, ela vai lá e sai dar uma voadora no peito do professor, do colega de trabalho. Do nada, ela pratica essa agressão física, essa ofensa física dentro do local de trabalho, não sendo em legítima defesa própria ou de outrem. Neste caso, a Mariana será despedida com justa causa e sua relação de emprego não será protegida. Tá legal? Então, direito aqui dirigido apenas às dispensas sem justa causa. E aqui é importante, amigos, nós contextualizarmos aqui com um pouquinho de história. Vejam só, pessoal. Antes da Constituição Federal, vigorava o regime da estabilidade decenal. Então, antes da Constituição, como é que funcionava? Um empregado que acumulava 10 anos de serviço na mesma empresa, ele se tornava estável no serviço. Legal? Ele não mais poderia ser livremente dispensado. Esse regime era o regime da estabilidade seletista, da estabilidade decenal. Ele vigorou até a promulgação da Constituição de 88. Após a Constituição de 88, novos trabalhadores não mais adquiriam a estabilidade decenal. Legal? Então, lógico, foi mantido, né, esse direito para quem já possuía os 10 anos de serviço na mesma empresa, lá em 88. Legal? Então, eles se mantiveram estáveis no serviço. Agora, novas aquisições foram impedidas pelo novo regime constitucional. Legal? E justamente para compensar esta alteração, né, ou a extinção da estabilidade seletista, a estabilidade decenal, é que foi prevista aqui esta proteção contra a despedida arbitrária, dispensa sem justa causa. Tá legal? Então, essa estabilidade seletista vigorava, né, até hoje encontra-se prevista lá no artigo 492 da CLT. Legal? Mas após 88 foi extinto, né, para novos trabalhadores este regime da estabilidade seletista. Para compensar esta extinção da estabilidade seletista, foi tornado obrigatório o regime do FGTS. Legal? Então, após 88, o regime do FGTS foi tornado obrigatório. Então, todos os empregados urbanos e rurais, eles passam a ter ali recolhimentos fundiários, conforme nós vamos comentar à frente. Legal? Olhem só, o que é essa sigla aqui, pessoal? Esse ADCT. O ADCT, amigos, é o ato das disposições constitucionais transitórias. É transitório, pessoal, mas continua produzindo efeito desde 88. Legal? Então, continua produzindo efeito. Então, olha só, pessoal. Vamos voltar aqui na leitura desse inciso 1º. A relação de emprego é protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar. Daldi, que lei complementar é essa que é mencionada aí nesse inciso 1º? Amigos, essa lei complementar, a rigor, ela nunca foi editada. Legal? Ela nunca foi editada. E aí, Daldi, então o que vale atualmente esse dispositivo constitucional? Ele não gera efeitos? Não é bem por aí.
Por quê, pessoal? Lá no ADCT, se nós formos lá no ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT remete a uma lei, né? Enquanto não for editada essa lei complementar a que se refere ao artigo 7º, inciso 1º, fica valendo, né? O ADCT diz que fica valendo lá uma determinada lei. Essa lei foi revogada por outra, que foi revogada por outra, e o resumo da ópera é que atualmente vale o que consta da Lei 8.036, que é a lei do FGTS. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Quando houver uma dispensa arbitrária, uma dispensa sem justa causa, a regra geral é que o empregador tenha que colocar a mão no bolso e pagar uma indenização compensatória ao empregado, em razão daquela dispensa arbitrária ou sem justa causa. Tá legal? Então vejam só, não existe até hoje essa lei complementar, a rigor, então fica valendo o regramento que consta da Lei 8.036, que é a lei do FGTS, que prevê que, havendo a despedida arbitrária ou sem justa causa, o empregador deve, a favor do empregado, uma multa de 40% dos depósitos que ele realizou junto ao FGTS, ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que foi tornado obrigatório após a Constituição de 88. Tá legal? Então, para compensar a extinção da estabilidade seletista, da estabilidade decenal que vigorava até então, foi tornado obrigatório o regime do FGTS, e foi previsto que, havendo despedida arbitrária ou sem justa causa, deve haver uma proteção da relação de emprego contra essas duas despedidas na forma de lei complementar, havendo uma indenização compensatória. Ainda não foi editada essa lei complementar, portanto, a indenização compensatória, esta aqui, ó, pessoal, esta indenização compensatória que se refere ao texto constitucional, ela atualmente se refere à multa de 40% do FGTS que o empregador deve a favor do empregado por ocasião da extinção do contrato sem justa causa. Tudo bem? Então, inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal. Nós vamos avançar um pouco mais e vamos ver aqui que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais também o seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Em caso de desemprego, olhem só, involuntário. Desemprego involuntário. Legal? Vejam só, a Mariana, né, tá trabalhando aqui no Estratégia Concursos e ela resolve que ela quer se dedicar integralmente ao estudo para concurso. Então ela chega aqui para o Estratégia Concursos e pede demissão. Ela assina ali a cartinha de demissão, fala, olha, eu quero ir embora e amanhã eu já não volto mais, eu quero estudar ali 12, 15, 20 horas por dia para concurso. Quero aproveitar todas as oportunidades desse ano. Então o que vai acontecer? Ela pediu demissão e agora ela está desempregada. Mas vejam, o desemprego da Mariana é um desemprego involuntário ou é um desemprego voluntário? Ele é voluntário, não é verdade? E sendo voluntário, a Mariana não fará jus ao seguro-desemprego. Legal? Seguro-desemprego, portanto, em caso de desemprego involuntário. Desemprego involuntário. Então, se ela pediu demissão, se ela foi dispensada com justa causa, aí é desemprego voluntário. Agora, se ela foi dispensada sem justa causa, aí, amigos, ela está no olho da rua, ela está desempregada, sem ter dado causa, sem que aquele desemprego seja voluntário. Tá legal? Então, vejam só, pessoal. Vamos destacar aqui, fazer algumas observações importantes quanto a esse inciso 2º. Em primeiro lugar, já vimos seguro-desemprego apenas em casos de desemprego involuntário. O examinador pode tentar confundi-lo lá na hora da prova, suprimindo aqui o IN, deixando lá o voluntário para casquinha de banana ali marota, mas que a gente não vai cair na hora da prova. Tá legal? Vejam, para que o trabalhador possa receber, possa ingressar ali no programa seguro-desemprego, ele deve atender a uma série de requisitos, de carências, de pressupostos previstos aqui, ó, na Lei 7998 de 90, que é a famosa Lei do Seguro-Desemprego. Legal? E ainda deve atender à regulamentação prevista nas resoluções do CODEFAT. O CODEFAT, amigos,
é o Conselho Deliberativo do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Legal? Então, o que acontece? Esse Fundo de Amparo ao Trabalhador, um fundo é recurso, né? Esse fundo é que provê os recursos financeiros para o pagamento do seguro-desemprego. Tá legal? Então, o CODEFAT vai expedir uma série de resoluções, uma série de deliberações quanto ao pagamento do seguro-desemprego. Bacana? E então nós já comentamos aqui apenas desemprego involuntário. E aqui, pessoal, percebam, a dispensa com justa causa também é considerada a hipótese de desemprego voluntário. Entende o legislador que se o empregado deu causa à sua dispensa, né, agrediu fisicamente o colega de trabalho sem legítima defesa, né, então nesse caso, se a Mariana deu causa à sua extinção, se ela foi dispensada com justa causa, o desemprego é voluntário e ela não faz jus nem àquela indenização compensatória que vimos anteriormente e também ao seguro-desemprego. Tá legal? Então fica lá. Vai para o olho da rua e não recebe o seguro-desemprego, já que ela deu causa à extinção do vínculo contratual. Vejam só, pessoal, além do trabalhador dispensado sem justa causa, além do desempregado em razão de desemprego involuntário, existem situações específicas em que o trabalhador também fará jus ao seguro-desemprego. Legal? Uma dessas situações é o chamado pescador profissional artesanal durante o período do defeso. Daldi, eu não entendi nada. Pessoal, vejam, agora nós já estamos saindo um pouquinho do texto constitucional, nós já estamos passando aqui para a legislação infraconstitucional, apenas para contextualizar, para você perceber que, apesar de ser o seguro-desemprego em caso de emprego involuntário, existem situações específicas em que a legislação assegura o seguro-desemprego. Seguro é ótimo, né? Confere ali o direito ao seguro-desemprego, também há outras situações. Uma delas é o pescador profissional artesanal. E o que acontece? Ele está acostumado, né, a pescar ali e a retirar a sua remuneração, a sua sobrevivência ali, né, da pesca. E o que acontece? Por questões ambientais, existe um período do ano em que a pesca fica proibida. É o chamado período do defeso. Então, nesse período do ano em que a pesca é proibida, entendeu por bem o legislador pagar o seguro-desemprego àquele pescador profissional artesanal, tá legal? Então, chega o Estado, diz para ele, fala, olha, nesse mês aqui você não pode pescar. Em contrapartida, toma aqui, eu vou te pagar um seguro-desemprego, né, para que você possa também se sustentar durante esse período de defeso. Legal? Outra situação específica em que os trabalhadores recebem ali o seguro-desemprego são os trabalhadores que foram resgatados da condição análoga à de escravidão. De escravidão e escravo, pessoal, o que acontece? Mesmo agora, em pleno século XXI, existem situações específicas em que a legislação considera que os trabalhadores foram reduzidos à condição análoga à de escravo. Não? É isso que nós vamos destacar aqui nesse próximo tópico. O que acontece? Algumas situações, né, em que o empregador vai lá e retém documentos do trabalhador. Há algumas situações em que o trabalhador ele é submetido ali a uma vigilância ostensiva, né? Ele tem cerceado ali alguma série de direitos bastante significativos e a legislação considera que aquele trabalhador foi reduzido à condição análoga de escravo. E vem uma ação fiscal, uma ação do Ministério Público, uma ação ali dos fiscais do trabalho, lá da Secretaria Especial do Trabalho e da Previdência, e resgata aqueles trabalhadores e retira eles da condição análoga de escravo, né? E retira eles de toda aquela situação dramática, aquela triste situação. Esses trabalhadores resgatados da condição análoga de escravo, eles também farão jus ao seguro-desemprego, consoante prevê a nossa legislação. Legal? Pessoal, importante destacar aqui
que, após a emenda 72 de 2013 e após a regulamentação da emenda da Lei Complementar 150 de 2015, o doméstico, pessoal, se nós formos lá no artigo 7º, parágrafo único do texto constitucional, nós vamos ver que o doméstico também faz jus ao seguro-desemprego. Tá legal? Então, contratou ali o empregado doméstico, o empregador também agora recolhe lá o FGTS, né? E também, ao ser dispensado sem justa causa, o trabalhador doméstico fará jus também à percepção do seguro-desemprego. Legal? Vamos caminhar um pouco mais aqui no texto constitucional e vamos agora tratar do famoso FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Legal? Ele já existia e foi tornado obrigatório após a Constituição de 88. Vejam, antes da Constituição de 88, né, há mais tempo, havia lá aquele regime que nós comentamos para vocês, que era o regime da estabilidade decenal. Então, 10 anos de serviço na mesma empresa tornava-se estável e não podia mais ser livremente dispensado. Depois foi criado lá o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, coexistiram os dois regimes, né, o regime do FGTS e o regime da estabilidade decenal. Veio a Constituição de 88, extinguiu o regime da estabilidade decenal e tornou obrigatório o regime do FGTS. Tá legal? Então, foi tornado obrigatório após a Constituição de 88. Atualmente, ele encontra-se regulamentado pela Lei 8.036 de 1990. E como é que funciona esse fundo? Como é que funciona o FGTS? Pessoal, o FGTS, ele tem duas repercussões. Ele tem lá os depósitos mensais e ele tem também a multa do FGTS, que nós até comentamos anteriormente. Né? Aquela multa de 40%, aquela indenização rescisória contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Legal? Então a multa nós já até comentamos aí rapidamente com vocês. Mas é importante nós destacarmos aqui também como é que funciona aqui os depósitos mensais do FGTS. Então imagine só que a Mariana, ela trabalha aqui contratada pelo Estratégia Concursos, tá legal? O que vai acontecer? Imagine que nós temos aqui os meses do ano. Então, contratada lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e por aí vai. O que acontece? Todos os meses a Mariana vai lá e recebe uma remuneração do Estratégia Concursos. Vamos supor que a Mariana ganhe lá os seus 10 mil reais. Ela ganha lá 10 mil reais em janeiro. Ela recebeu lá os 10 mil reais em fevereiro. Os 10 mil reais em março. Legal? E por aí vai. E o que acontece? Todos os meses, em virtude desse dispositivo que nós estamos lendo aqui na tela, inciso 3º, e em virtude da Lei 8.036, todos os meses, o empregador da Mariana, ele tem que fazer o seguinte, ele vai lá e, além de pagar os 10 mil reais para a Mariana, então é algo adicional, é uma importância além da remuneração que ela já recebe, o empregador vai lá e deposita ali uma quantia no FGTS. Tá legal? Vamos supor que ele vai lá e deposita mais 800 reais pro FGTS da Mariana todos os meses. Então vai lá, né? O depósito de janeiro, de fevereiro, de março, tá legal? Então o que ele faz? Ele pega esses valores, essas importâncias ali todos os meses, ele entrega ali na mão da Mariana esses 800 reais? A resposta é não. Ele já entrega lá os 10 mil reais. Vamos simplificar aqui, sem descontos, tá legal? Para facilitar aqui a explanação. O que acontece? Além de entregar os 10 mil reais na mão da Mariana, ou transferir para a conta dela, ele pega esses 800 reais e deposita lá na Caixa Econômica Federal, junto ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Existe uma conta no FGTS aberta em nome da Mariana e todos os meses o empregador vai depositando ali 800, 800, 800, 800. Tá legal? Eu estou colocando aqui 800 porque, em regra, a alíquota do FGTS é de 8% sobre a remuneração do empregado. Tá legal? Então, esses valores vão sendo somados lá na Caixa Econômica, lá na conta vinculada da Mariana, junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Tá legal? Então isto, né, assim que funciona esses depósitos mensais do FGTS que nós estamos comentando. Daldi, esses R$ 800, esse saldo na conta do FGTS da Mariana, isso aí é dela, não é verdade? É sim, pessoal. Ela pode sacar, ela pode dispor, né, pegar esses valores quando ela bem entender? A resposta é não. Legal? Então, isso é da Mariana. O empregador deve depositar para ela todos os meses lá na conta dela junto ao FGTS, mas ela só pode acessar esses valores nas hipóteses previstas lá na lei do FGTS. Legal? Então, aquilo é dela, mas ela não pode gastar como ela bem entender, apenas nos casos em que a lei determinar, a lei autorizar. Legal? O que vai acontecer quando ela é dispensada? O empregador, como regra geral, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar tudo aquilo que ele recolheu em nome da Mariana, ele faz um cálculo lá e aplica-se, em regra, a alíquota de 40%, que é aquela multa do FGTS que nós comentamos, aquela indenização rescisória da dispensa sem justa causa. Legal? Já comentamos aqui também a alíquota em regra é de 8% sobre a remuneração do empregado, né? Por isso que aqui os 10 mil aplicando os 8% dá os R$ 800 por mês, depositados lá na conta da Mariana. E por fim, importante destacar aqui que o doméstico, né, após a Lei Complementar 150, a Emenda 72, ele também faz jus ao FGTS. Legal? Então o empregador doméstico, né, tem que depositar, está obrigado a depositar mensalmente o recolhimento fundiário. Outra, agora nós vamos falar aqui sobre salário e remuneração. Pessoal, no inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal, é previsto o direito a um salário mínimo. Legal? A um salário mínimo. Esse salário mínimo, amigos, ele deve ser fixado por meio de lei. Legal? Então é a lei, aqui, lei em sentido estrito, que é um instrumento, né? Lei formal, aprovada lá pelo parlamento, pelo nosso Congresso, que é um instrumento hábil para fixar o patamar mínimo que pode ser pago aos empregados aí em território nacional. Legal? Vejam só, o salário mínimo é fixado em lei. O salário mínimo, amigos, ele é unificado em todo o território nacional. Em todo o território nacional. Anteriormente havia a figura dos salários mínimos regionais. Inclusive, até hoje, se nós formos olhar na CLT, ainda aparece essa expressão em alguns locais. Salários mínimos regionais. E, pessoal, após, né, a Constituição de 88 disse que o salário mínimo deve ser unificado nacionalmente. Então, existe um único salário mínimo em todo o país. Legal? Então, não existe mais essa figura dos salários mínimos regionais. Atualmente, ele é nacionalmente unificado. O salário mínimo, além de ser fixado em lei nacionalmente unificado, ele deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às necessidades de sua família. E aí vem com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Ah, Daldi, mas o salário mínimo é muito pouco para todas essas necessidades. E de fato, pessoal, é sim, né? O nosso salário mínimo é um pouco mais ali, acima dos R$ 1.000, ele é insuficiente para isso tudo, mas para fins de prova nós temos que conhecer e levar ali para a prova o que diz a Constituição Federal. Legal? Então, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, moradia, alimentação e por aí vai. O salário mínimo, amigos, ele deve ser reajustado periodicamente, de modo a preservar o seu poder aquisitivo. E vejam só, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Esse trecho final aqui de vedação à vinculação também é muito importante, né? Ele aparece bastante em prova, então nós temos que ficar atentos a ele. Por quê? Amigos, eu não posso utilizar o salário mínimo
como base de cálculo para outras parcelas. Legal? Então, aquela história, como regra geral, não posso fazer o seguinte, olha, essa parcela aqui vai ser tantos por cento do salário mínimo, né? A remuneração aqui, enfim, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, e como regra geral, amigos, a Constituição veda essa vinculação ao salário mínimo. Legal? Inclusive, nesse sentido, nós temos a súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, que diz claramente que a vinculação ao salário mínimo é matéria constitucional, de modo que leis não podem estabelecer e vincular remunerações ao salário mínimo. Então, dizer, por exemplo, que a remuneração de determinada categoria de servidores públicos, ela é de 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, isso é flagrantemente inconstitucional. Legal? Viola essa parte final do inciso 4º, artigo 7º da Constituição Federal. Por quê? A ideia aqui dessa vedação à vinculação é justamente impedir aqueles gatilhos, impedir aqueles reajustes automáticos. Imagine só, eu sou, por exemplo, auditor da Receita Federal. Eu, no caso, sou auditor lá do Tribunal de Contas da União. O que aconteceria se a minha remuneração fosse lá X vezes o salário mínimo? Houve ali um reajuste do salário mínimo, por cascata, haveria ali um reajuste automático de uma série de parcelas do funcionalismo público, entre outras situações. Então é por esse motivo que é vedada a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim. Legal? Já comentamos aqui, esses salários mínimos regionais que ainda constam da CLT devem ser lidos lá como sendo o salário mínimo nacionalmente unificado. Eu vou ler aquilo tudo lá como sendo nacionalmente unificado. Esta vinculação ao salário mínimo apenas a Constituição Federal é que pode vincular determinadas importâncias ao salário mínimo, nem mesmo lei pode vincular a pagamentos de parcelas de importâncias ao salário mínimo, para não desrespeitar aqui o texto constitucional. E por fim, amigos, é importante nós conhecermos aqui uma situação específica constatada, iniciada há alguns anos, que era o seguinte. O que aconteceu? Lá em 2011, foi publicada a Lei 12.382, que disse o seguinte, olha, apesar de o salário mínimo ser fixado em lei, para eu não ter, imagine só, para facilitar um pouquinho o trâmite legislativo, e o governo não ter que todo início de ano aprovar uma lei fixando o salário mínimo, lá em 2011 foi editada uma lei dizendo o seguinte, olha, se o PIB brasileiro for tanto, ficar nessa faixa, enfim, estabelecendo ali alguns parâmetros, algumas diretrizes para o reajuste do salário mínimo, legal? E aí o que acontecia? A lei estabelecia esses parâmetros e vinha um decreto e simplesmente fazia um cálculo matemático e definia, olha, para esse ano o salário mínimo é X. Aí vinha lá outro decreto no início de outro ano, olha, para esse ano o salário mínimo é Y. E essa sistemática, esse mecanismo de definir parâmetros de cálculo do salário mínimo em lei e fixar o seu valor por meio de decreto, isto foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Tá legal? Então é por esse motivo que é possível a fixação do valor do salário mínimo por meio de decreto presidencial e não por meio de lei, legal? Desde que o decreto consista apenas em uma mera aplicação de fórmula matemática, de índice e periodicidade estabelecidos em lei. Legal? Então, não haveria aqui um desrespeito a esse mandamento de fixação em lei, já que o decreto está apenas fazendo conta ali, conta de acordo com os parâmetros, cálculos matemáticos, de acordo com os parâmetros previstos em lei. Legal? Então, salário mínimo nacionalmente unificado, fixado em lei, vedada a sua vinculação para qualquer fim. Bacana? Amigos, ainda falando sobre salário, sobre remuneração, e é importante nós destacarmos aqui o inciso 5º, que prevê o piso salarial, e piso salarial proporcional, que é a extensão e a complexidade do trabalho. Daudi,
Eu já vi lá o salário mínimo, mas essa história aí do piso salarial, onde que eu acho isso? Onde que eu encontro o piso salarial? Pessoal, eu posso encontrar piso salarial, então, enquanto a lei define o salário mínimo, eu posso encontrar piso salarial ali no âmbito de uma negociação coletiva de trabalho, ou seja, encontro o piso de determinada categoria profissional no âmbito de um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, rapidamente, é aquele pacto, aquela negociação que se dá entre o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, e a convenção coletiva de trabalho é o acordo entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores. Legal? Então, seja no acordo ou na convenção, eu posso encontrar ali um piso salarial. Eu posso encontrar um piso salarial também na sentença normativa, que é a sentença normativa ela é proferida pela Justiça do Trabalho para pôr fim a um dissídio coletivo. Então vem lá um tribunal do trabalho e profere ali uma sentença normativa, posso encontrar o piso salarial também nessa sentença normativa. E ainda também em lei. Tá legal? Então, eu tenho lá uma profissão que é regulamentada, por exemplo, e aquela lei, aquela profissão, aquela lei que regulamentou a profissão, muitas vezes ela vai e já traz ali para mim um piso salarial. Então, nesse caso, o piso salarial vai ser chamado de salário profissional. Bacana? Então, é um outro patamar mínimo que deve ser obedecido, observado, por categorias específicas, empresas específicas, regiões específicas, haverá ainda o piso salarial. Muito cuidado, amigos, para nós não confundirmos os salários mínimos regionais que comentamos no slide anterior com o piso salarial estadual que nós vamos comentar agora. Legal? Enquanto o salário mínimo regional foi abolido, hoje o salário mínimo é nacionalmente unificado, é possível a existência de pisos estaduais. Legal? Então vejam só, pessoal. A Lei 103 de 2000, ela possibilitou que os estados da nossa federação e o Distrito Federal estabeleçam pisos salariais válidos no âmbito dos seus territórios. Então, por força lá do artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, a Lei Complementar 103 concedeu esta autorização, e é por esse motivo que nós temos lá, por exemplo, o piso salarial no estado de São Paulo para determinadas categorias de trabalho, categorias profissionais. Tá? Agora, atenção, se por um lado o piso salarial estadual é admitido, o salário mínimo regional, nós já vimos, ele não é admitido, Atualmente o salário mínimo, ele é nacional, nada de regional mais. Bacana? Outra regra importante em provas é a irredutibilidade dos salários. Pessoal, o inciso 6º do artigo 7º diz lá que o salário é irredutível. Mas o salário é irredutível, amigos, como regra geral. Não, é grande regra geral, mas é uma regra que não é absoluta. Uma regra que admite exceções. E é possível, vejam só, é possível que em caráter excepcional, em situações bastante específicas, este salário seja reduzido desde que a redução tenha sido proveniente e pactuada no âmbito de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva de trabalho. Legal? Então, o que esse inciso está impedindo? Ele pede a seguinte situação. Eu sou o empregador e eu chego ali diretamente para o empregado e falo, olha, lembra que a gente combinou ali R$5.000 de salário? Pois é, eu estou aí com certa dificuldade, eu não vou mais conseguir pagar os R$5.000. De agora em diante eu vou pagar aqui, pelo menos esse ano, eu vou pagar apenas R$4.000. Se der no ano que vem, eu volto a pagar os 5.000 para você. Tá legal? Não existe essa história. Legal? Já que o salário é irredutível, essa é a grande regra geral. Eu posso, em caráter excepcional, autorizar a redução temporária e excepcional do salário, desde que se dê por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Legal? A ideia aqui é que o sindicato ele tem ali a percepção, né, faz ali o contato com o empregador e muitas vezes, para impedir uma demissão em massa, aí vem lá o sindicato e negocia e pactua ali, temporariamente em caráter excepcional, uma redução salarial. Legal? Então, é importante nós destacarmos aqui que essa redução pode se dar apenas por meio de negociação coletiva, nada de redução ali determinada pelo empregador, né? Sempre por meio da participação da negociação coletiva em que se faz presente o sindicato dos trabalhadores. Legal? E vejam só, importante nós destacarmos também que essa irredutibilidade do salário se refere ao salário nominal, né? O valor ali do salário e não ao seu poder de compra. Olhem só, quando a gente fala em salário real, eu estou falando no quanto, né? No poder de compras, no poder aquisitivo do salário. Então hoje a Mariana recebe lá 5 mil reais. Daqui 5 anos, ela continua recebendo os seus 5 mil reais. Legal? Então imagine só, daqui 5 anos o salário dela é o mesmo. Mas vejam, o que ela compra, né? O poder aquisitivo dos 5 mil reais hoje é muito maior do que o poder aquisitivo dos 5 mil reais daqui a 5 anos. Não? E essa irredutibilidade do salário, ela alcança apenas o valor nominal do salário e não o seu valor real. Tá legal? Então a ideia aqui é preservar o valor do salário, o salário nominal, e não o salário real e não o poder aquisitivo do salário. Legal? Esse é um entendimento, né, que não é algo unânime, mas este é o entendimento dominante. Né? Então o entendimento dominante é que a irredutibilidade do salário é nominal e não irredutibilidade real do salário. Legal? Vamos mais, amigos. Ainda falando sobre salário, vamos lá ao inciso 7º, que prevê a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os empregados que percebem remuneração variável, né? Então, olha só, alguns empregados, eles são contratados ali para receber um salário fixo. Então, agora vamos variar um pouquinho. Imagine só, o Arthur foi contratado aqui pelo Estratégia Concursos para receber ali o salário fixo de 3 mil reais. Então, recebe lá o seu salário fixo. Mas é possível, amigos, que eu contrate trabalhadores para receber não uma remuneração, um salário fixo, mas uma remuneração variável. Imagine só, eu chego ali para um balconista, eu vou lá, vou até o mercado de trabalho e contrato um vendedor, contrato um balconista. Eu chego para ele e falo, olha, você vai receber 20 reais por cada peça de produto que você vender. Legal? Então, eu chego para ele e combino lá, olha só, vai receber 20 reais, 20 mil não, né? 20 reais por peça vendida. Por peça vendida. Vejam, ele recebe a base de comissões. Então, em um belo mês, ele vai lá e vende, vamos desenhar aqui um quadrinho rápido, né? Vamos pôr lá que em dezembro, olha só, dezembro é um mês bom de vendas no varejo, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, enfim. Em dezembro, ele vai lá e vendeu 100 peças. Legal? Se ele vendeu 100 peças, a 20 reais cada peça, ele chega a receber uma remuneração, me ajudem aí com as contas, ele chega a receber uma remuneração de 2 mil reais. Bacana? Lá em janeiro, ele vendeu 80 peças. Beleza, ele recebeu ali uma remuneração de R$ 1.600. Joia! Em fevereiro, pessoal, ele vendeu, né, carnaval, enfim. Aquele ano era ano de carnaval, em fevereiro ele vendeu apenas 10 peças. Então, se eu multiplicar ali as 10 peças vendidas pelos 20 reais por peça, ele receberia, amigos, apenas 200 reais. E vejam, para impedir que este trabalhador receba um valor aqui inferior ao salário mínimo, é que foi previsto esse inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal. Então, neste caso, ele não receberia apenas os 200 reais, a ele seria assegurado o salário mínimo. Legal?
Então, a eles teria assegurado o salário mínimo. Então, vejam só, para nós sistematizarmos tudo isso que estamos comentando, né? Existe lá quem é contratado para receber um salário fixo, aí não tem mistério. Existe quem é contratado para receber um salário variável, né? Que são os comissionistas. E a estes aqui é que se dirige essa regra constitucional. A remuneração dele é variável, mas vejam, ele tem direito a receber pelo menos, né, nos meses de venda ruim, ele tem o mínimo assegurado, o mínimo garantido. Agora tem um detalhe, né, aprofundando um pouquinho mais aqui com vocês, tem um detalhe que é o seguinte, olha só, imagine que o salário do empregado, vamos apagar isso aqui, imagine que o salário do empregado ele é composto de uma parte fixa e de uma parte variável. Uma parte fixa e uma parte variável. Então eu chego para um trabalhador e vou combinar com ele, falo, olha, o seu salário vai ser o seguinte, eu te garanto aqui R$ 500 por mês, legal? Sua parte fixa aqui, todos os meses, independentemente das vendas, você vai receber aqui quinhentão e mais uma parte variável, ou seja, mais, por exemplo, lá os R$ 20 por peça vendida. Legal? E o que vai acontecer? Essa garantia do mínimo, amigos, ela se refere não apenas à parte variável aqui. Legal? Neste caso, é a soma da parte fixa com a parte variável, né, que tem ali a garantia do salário mínimo. Legal? Então, neste caso, né, do empregado que recebe uma parte fixa e uma parte variável, eu vou garantir a ele que a soma da parte fixa e da parte variável, ela será de pelo menos o valor do salário mínimo. Tá legal? É isso que está dizendo. É assim que tem entendido a jurisprudência, a doutrina, é assim que tem interpretado esse inciso 7º, a jurisprudência, a doutrina. Legal? Ainda avançando um pouco mais, nós temos agora o 13º salário. Inciso 8º prevê lá o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Pessoal, o 13º salário, também chamado de gratificação natalina. Legal? Gratificação natalina, 13º salário. Ele era inicialmente um mero costume. Então, as empresas, há muito tempo atrás, elas tinham esse costume de pagar são 12 salários ali ao longo do ano, de pagar ali por ocasião de dezembro, né, das festas de Natal, as empresas tinham esse costume de pagar uma remuneração adicional, um 13º, uma gratificação natalina. Esse costume, amigos, virou lei. Legal? E na sequência, esse costume foi alçado ao texto constitucional, ao artigo 7º, inciso 8º da nossa Constituição. Então, o 13º salário, chamado de gratificação natalina, hoje, ele encontra-se previsto como direito constitucional. Ele é pago com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Legal? Ou no valor da aposentadoria. Vamos ver o que nós temos aqui de observações adicionais. Né? Já comentamos, era um costume que virou uma obrigação prevista em lei, né? Especificamente a Lei 4.090, que dispõe lá sobre o 13º salário, a gratificação natalina, e atualmente essa obrigação foi alçada ao texto constitucional. Né? Então, há atualmente lá o pagamento em 2 parcelas, né? Sendo a última parcela lá paga em dezembro, né, com base na remuneração de dezembro dos trabalhadores. Bacana? Então, 13º é direito constitucional. O que mais? Ainda sobre remuneração, nós temos lá, no inciso 9º, a previsão da remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. O que acontece, pessoal? Em algumas situações, o trabalho ele vai ser mais desgastante, ele vai ser mais gravoso à saúde do trabalhador, à vida social do trabalhador do que em outras. Isso acontece em relação ao trabalho noturno. Legal? O empregado que trabalha à noite, muitas vezes ele é privado do convívio com a sua família, muitas vezes ele é privado do convívio social. Então é por esse motivo que o Constituinte entendeu por bem dar-lhe uma remuneração adicional em razão do trabalho noturno. Legal? O que nós vamos ver, amigos?
Se nós formos na legislação infraconstitucional, nós vamos ver que o adicional noturno, né? Vejam, nós estamos falando aqui do adicional noturno, né? Essa remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. O adicional noturno vai ser de 20% para os empregados urbanos, empregados domésticos, e de 25% para os trabalhadores rurais, de acordo com a Lei 5889 de 73. Legal? Então, por exemplo, pessoal, aqui a ideia não precisa memorizar, decorar aqui esses adicionais, né? Pelo menos por hora. A ideia é que nesse estudo dos direitos constitucionais é apenas contextualizar para que você já vá percebendo, já vá assimilando tudo isso. Então, imagine só que... Vamos voltar aqui para o exemplo da Mariana. Vamos supor que a Mariana ganhe R$100 por hora de trabalho diurna. Uma bela remuneração. R$100 por hora de trabalho. Se ela trabalha ali 8 horas no dia, ela ganha R$800 naquele dia. Isso é ótimo. Então imagine só, se o valor do salário hora da Mariana é de R$100 e ela trabalha em período noturno, a cada hora de trabalho noturno da Mariana, o empregador deve pagar a ela um adicional. Legal? Deve pagar a ela ali um adicional. E sendo trabalhadora urbana regida pela CLT, ela terá direito a um adicional de R$20. Não é verdade? De modo... Então vejam só, isso aqui é o valor do salário, no valor do salário hora normal da Mariana. Esse aqui é o valor do adicional noturno da Mariana. Então vejam, de modo que a hora noturna trabalhada pela Mariana, ela tem um custo base ali de R$120. O valor do salário hora normal é de 100, do salário hora noturno é de R$120. A cada hora de trabalho noturno, R$120 pagos a Mariana. Bacana? Outra regra importante diz respeito aqui à proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. Pessoal, as verbas salariais, os salários, as remunerações pagas aos empregados, têm natureza alimentar. Por quê? A grande realidade da população brasileira, né, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, é que eles não possuem uma poupança, eles não possuem ali uma reserva financeira. Então, muitas vezes, se o empregador vai lá e retém o salário do empregado, deixa de pagar o salário a ele, muitas vezes ele vai passar fome. Não é legal? Então é por esse motivo, amigos, que o salário é considerado como tendo natureza alimentar, é alimento ali na mesa do trabalhador. De modo que o constituinte, de modo a proteger o pagamento dos salários, disse que era crime a retenção do salário, e não é qualquer retenção, a retenção dolosa do salário devido ao trabalhador. Legal? Então, nessa ideia de que se o empregado deixa de receber ali o salário, ele pode até passar fome. O problema aqui, pessoal, é que esse dispositivo constitucional carece de regulamentação. Legal? Então, não existe até hoje uma lei que tipifica como crime essa retenção dolosa do salário. Legal? Então isso aqui acabou sendo letra morta na Constituição Federal até hoje, já que é necessário uma lei para dizer que aquela conduta é crime e essa lei até hoje não foi editada. Legal? Existe lá a previsão na Constituição Federal que carece de regulamentação, que carece de previsão em lei, legal? Mas para fins de prova é importante nós lembrarmos. Segundo a Constituição Federal, retenção dolosa do salário constitui-se como crime, ainda que esse crime não tenha, essa tipificação ainda não tenha ocorrido por meio de lei. Vamos mais, inciso 11, prevê lá a famosa PLR. A famosa PLR, a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. PLR desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Pessoal, aqui nós estamos diante de uma importante parcela, uma importante verba
trabalhista que é paga aos empregados, e é direito constitucional dos trabalhadores, a PLR, uma parcela, uma participação dos lucros e resultados da empresa. Legal? Agora, essa parcela, essa PLR, essa fração dos lucros da empresa, dos lucros do empregador que é paga aos empregados, ela é desvinculada da remuneração. Significa dizer que o pagamento da PLR não repercute, não reflete em outras parcelas trabalhistas. Tá legal? Nós vamos ver em outros momentos do nosso curso, né, que determinadas parcelas eu vou lá, pago aquela parcela e aquele pagamento reflete uma série de outras parcelas, 13º, férias, aviso prévio, adicional noturno e por aí vai. No caso da PLR, o seu pagamento não reflete em parcelas que tomam por base ali o salário, já que a PLR é desvinculada da remuneração. Legal? Então vejam só, importante ressaltar aqui para vocês, a PLR, portanto, por ser desvinculada da remuneração, ela não possui natureza salarial. Legal? Essa parcela aqui, ó, não é salário, não tem natureza de salário. Legal? É desvinculada da remuneração. E essa lei mencionada aqui no texto constitucional consiste na Lei 10.101, que dispõe justamente sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. Bacana? Inciso 12, amigos, versa sobre o salário família. Para nós encerrarmos aqui este bloco, versa sobre o salário família, que é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, estamos aqui nos referindo ao salário família. Ao salário família. Esse salário família não é direito de todo e qualquer trabalhador. Olhem só, ele é devido aos trabalhadores de baixa renda. Legal? Não são todos os trabalhadores, apenas aqueles de baixa renda. Nós trouxemos aqui a redação anterior à emenda 20 de 98, que previa lá salário família para os seus dependentes, né, dando uma ideia que seria paga a todos os trabalhadores, e agora o texto constitucional deixa claro que se dirige apenas aos trabalhadores de baixa renda. Olhem só, pessoal, importante nós destacarmos aqui o seguinte, apesar desse nome, dessa palavrinha, né, desse vocábulo salário, o salário família não é uma verba trabalhista, tá legal? O salário família é um benefício previdenciário, é isso aí, é um benefício previdenciário assegurado, não pelas leis do direito do trabalho lá, mas lá pelas leis do direito previdenciário. Então, olhem só, apesar desse vocábulo aqui, salário, é um benefício previdenciário cuja previsão, cujo assento legal encontra-se na Lei 8.213 de 91, né, que é o plano de benefícios, essa lei diz respeito ao plano de benefícios da Previdência Social. Tá legal? Já que não é uma parcela trabalhista, não encontra amparo na legislação trabalhista e sim na legislação previdenciária, o salário família, apesar do nome, ele não possui natureza salarial. Se ele não possui natureza salarial, o seu pagamento não reflete em outras parcelas, não repercute em outras parcelas trabalhistas, não se incorpora ao salário do empregado. Tá legal? Não se incorpora ao salário do empregado. E apenas a título de curiosidade, o salário família ele é pago por cotas. Então, a cada filho, né, dependendo da condição, da idade do filho, né, da situação de invalidez ou não do filho, do trabalhador de baixa renda, ele vai ter direito ali a uma cota, 2 cotas, 3 cotas do salário mínimo. Legal? Do salário família. Então, é pago por cotas em razão do número de dependentes, né, de filhos ou equiparados do trabalhador de baixa renda. E, atualmente, o empregado doméstico também faz jus ao recebimento do salário família, né? Um direito garantido a ele por meio da emenda 72, regulamentado a Lei Complementar 150 de 2015. Legal? Aqui, amigos, nós encerramos este primeiro bloco sobre os direitos constitucionais dos trabalhadores e, na sequência, nós retomaremos com os demais incisos do artigo 7º da Constituição Federal. Um grande abraço, te aguardo lá.